Olá, sejam muito bem-vindas ao segundo programa Godoy Explica. Aqui eu ajudo mulheres a gerirem melhor as suas emoções e a terem sucesso nas suas relações interpessoais. Eu sou Patrícia Godoy, hipnoterapeuta e consteladora familiar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre como encontrar o profissional correto para te ajudar com a sua questão. No mercado atual, existe uma infinidade de profissionais extremamente qualificados, além de uma infinidade de novas técnicas. E descobrir qual é a melhor para você pode ser um grande desafio. Por isso, não perca essa aula, fica até o final, que eu vou te ensinar a melhor forma para escolher o seu profissional. Cada pessoa é um ser totalmente individual e responde a estímulos totalmente diferentes. Por isso que existem tantas técnicas e tantos profissionais com abordagens diferentes. Não quer dizer que um é melhor ou pior do que o outro. Só quer dizer que cada profissional se adapta melhor a cada tipo de problema ou a cada tipo de pessoa. Não quer dizer também que você está proibido de ir se consultar com todos os profissionais que você tiver ideia na cabeça. Mas a realidade é que escolhendo o profissional correto, você consegue poupar o seu tempo, consegue poupar o seu psicológico e consegue acelerar a sua cura, porque escolhendo a pessoa correta, com a técnica correta para o seu problema em específico, você vai acelerar a velocidade ao qual vai encontrar a cura. Eu acho que já deu para entender que eu não estou aqui para falar qual profissional é melhor ou pior, qual técnica é melhor ou pior, qual é mais científica, menos científica, qual tem embasamento religioso ou não, qual a gente tem que ter preconceito ou não. Isso não faz diferença. Sinceramente, com a minha visão de vida hoje, se está te trazendo resultado, se está te trazendo avanço e se você se sente bem, é essa sua técnica, a técnica que você deve seguir. É lógico que existem alguns princípios morais que devem ser seguidos, mas eu acredito que eu não preciso explicar isso aqui para vocês. Se você vai num profissional que te estimula a fazer mal a outras pessoas, então você está indo no profissional errado. Eu estou falando que não importa sobre a técnica, sobre o embasamento científico ou não, porque nós sabemos que existem diversas técnicas, por exemplo, no holístico, que não tem nenhum tipo de embasamento, comprovação científica. Mas nós sabemos também que na ciência, há alguns anos atrás, várias coisas que hoje são comprovadas, antigamente eram bruxarias. Então, nós não podemos também nos apegar à ideia de que não tem comprovação científica. Se a técnica te faz algum bem, se ela ressoa com a sua alma, com a sua inteligência, com as suas ideias, né? com o seu estilo e com o que você quer para a sua vida e para o seu crescimento, é isso que importa. Por isso, não esperem nessa aula eu falar mal de nenhum tipo de profissional ou de nenhum tipo de técnica. Eu só estou aqui para abordar com vocês que cada técnica vai ser melhor ou pior para cada tipo de paciente diferente. E isso não diz sobre a técnica, isso diz sobre o problema que o paciente tem. Aqui no meu espaço, por exemplo, eu trabalho com 3 técnicas diferentes. E cada paciente que chega aqui, eu escolho a técnica que vai melhor o atender. Inclusive, esse é o motivo de eu ter 3 técnicas diferentes, com abordagens diferentes e com raízes diferentes. As minhas técnicas, elas são para poder abordar vários tipos de problemas diferentes. São para abordar vários tipos de pessoas diferentes. Pessoas que têm uma abordagem mais direta, uma abordagem mais agressiva, vamos assim dizer, eu trabalho com a hipnose. Pessoas que têm uma vibe mais de autoconhecimento, de querer entender, de tirar os emaranhamentos da vida, de desembolar na cabeça as suas questões, eu trabalho com constelação familiar. As pessoas que precisam de um acalento maior, de uma técnica mais carinhosa, de uma técnica mais leve, uma técnica mais amorosa, vamos assim dizer, aí eu trabalho com reiki. E isso não faz de nenhuma dessas técnicas melhor ou pior do que a outra, só que elas abordam pessoas diferentes e temas diferentes.
Pelo menos é assim que eu as uso. Por isso, saber fazer a melhor escolha na hora de curar as suas dores vai te poupar muito tempo, muito dinheiro e vai evitar que o seu problema aumente. Porque, se você não sabe, eu vou te contar. Quanto mais o tempo passa, quanto mais você deixa um problema em escanteio, quanto mais você finge que ele não existe, mais ele cresce, mais pesado ele fica e mais ele se repete na sua vida. Para o seu subconsciente, a coisa mais importante para ele, sempre, a todo momento, é a sobrevivência. E tudo que te põe em conflito gera um risco a essa sobrevivência. Por isso, ele sempre está te mostrando esses sinais do que está errado. Então, quando um problema é pequenininho, você não cuida dele, ele aumenta um pouco mais, você não cuida dele, ele aumenta um pouco mais, e assim sucessivamente, até que ele se torne um problema enorme, para que assim você possa olhar para ele. Então, quando você acha logo um profissional correto, no momento correto, antes de que esse problema vire um problemão, você evita muita coisa na sua vida. Sem contar que não saber qual profissional escolher te faz pular de galho em galho. E a cada vez que você pula para um galho que não funciona, a frustração aumenta em você. E isso ajuda a te afundar mais. Talvez você possa não saber, mas escolher bem o profissional que vai te acompanhar e a técnica a qual você vai utilizar também fazem parte da sua cura, até mesmo porque você vai acelerar ou atrasar todo um tratamento de acordo com o que você tem escolhido. Há algum tempo eu atendi uma paciente que já vinha de 5 anos de tratamento com outros profissionais e outras técnicas, e ela não tinha visto resultado. Na verdade, de acordo com o relato dela, as coisas só pioraram à medida que o tempo foi passando. E isso comprova que não escolher o profissional ou a técnica correta só te afundam cada vez mais. Eu não estou aqui dizendo que os profissionais que ela escolheu não eram corretos, mas eles não tinham as ferramentas certas para abordar o problema dela, que naquele caso especial era um problema muito específico e tinha uma forma muito específica de se tratar. Essa paciente vinha de um evento traumático muito específico, onde a culpa acompanhava ela, principalmente pelo que as pessoas haviam dito a ela no dia do acontecido. Nesse caso em especial, ela perdeu o pai e ela foi acusada de ter matado ele de desgosto. E isso bateu muito fundo, porque na época ela era uma adolescente. Então, essa crença ou essa culpa que jogaram nela enraizou de forma muito profunda na alma dela. E algum tempo depois, ela entendeu que isso era um trauma que estava travando a vida dela e foi em busca de tratamento. Nesse tratamento, ela buscou diversos tipos de profissionais diferentes, diversas técnicas diferentes, e inclusive fez o uso de medicamentos. E nesse uso de medicamentos, ela desenvolveu vícios, porque o medicamento não resolvia a questão dela, porque era uma questão traumática, era uma memória que precisava ser ressignificada. Então, ela usava cada vez mais a medicação para ver se ela se dopava cada vez mais, porque a solução na verdade não estava vindo. Quando ela chegou até mim, ela me relatou o caso, me explicou o que tinha acontecido, me explicou que havia encontrado o pai morto e tudo que falaram com ela e toda a culpa que ela sentiu, porque ela teve medo realmente de ter cometido um erro tão grande a ponto do pai dela morrer de desgosto. E a gente sabe que isso não aconteceu. Era a hora dele e foi isso que eu trouxe para ela num tratamento. Quando ela me contou sobre o caso, ela me contou também sobre como estava com o uso abusivo de remédios, sobre como os outros profissionais não estavam mais sabendo lidar com a situação dela, porque ela simplesmente não via nenhum tipo de melhora. Eu fui e expliquei para ela que o trauma vinha de ela realmente acreditar que havia matado o pai. Então, que nós precisávamos fazer um processo que a gente chama de luto. E nesse processo, ela conseguiu ressignificar esse momento, porque dentro da hipnose nós conseguimos trazer a pessoa de volta, né? A consciência consegue projetar aquela pessoa falecida. Então eu projetei o pai dela, a ponto de ele dizer a ela que não foi culpa dela, que era o momento dele e que independente de onde ele estava muito bem.
No dia seguinte, essa paciente já me relatou a não necessidade de tomar remédios. E eu até a alertei sobre como é necessário fazer um desmame, porque nós não podemos negligenciar os outros tipos de tratamento, nós não podemos negligenciar as outras técnicas. É muito importante ser responsável no que você está fazendo. Ela não sentiu mais a vontade de se dopar de remédio, mas não quer dizer que ela estava autorizada a tirar todos os remédios. Isso ela foi resolver com o psiquiatra, que eu indiquei para que ela fizesse isso. E é importante você observar no profissional que está te atendendo se ele atravessa o trabalho do outro ou não. Eu não sou psiquiatra, então não sou eu a responsável por fazer desmame de nenhum tipo de medicamento. Só que o uso excessivo ao qual ela estava fazendo não foi o uso que o psiquiatra passou para ela. Então, ela estava fazendo um erro por conta dela, não foi ele que mandou. Então, ela simplesmente voltou às dosagens às quais tinham sido indicadas pelo psiquiatra e eu a incentivei a voltar lá para que ela pudesse fazer o desmame e até mesmo a retirada dos remédios, que foi o que aconteceu. Foi necessário somente uma sessão de reprogramação para que essa paciente se sentisse totalmente bem, para que ela se sentisse totalmente revigorada, para que ela não sentisse mais a necessidade de se dopar de remédios e para que ela se sentisse com fôlego de vida novamente. E isso é devido à técnica correta que foi utilizada. Já que ela tinha um trauma específico num momento específico, nós tínhamos que voltar nesse trauma específico e nesse momento específico. E foi o que eu fiz. E como eu disse, não quer dizer que as técnicas utilizadas anteriormente não são boas técnicas, nem que aqueles profissionais não são bons profissionais. Só que um dos sinais de que a pessoa é um bom profissional é saber indicar a técnica correta para aquele tratamento específico. Não adianta tentar resolver A com um problema que se resolve com F. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Ela tinha um problema totalmente subconsciente e os profissionais anteriores estavam tentando trabalhar esse problema de forma consciente. Não ia funcionar, era fadado ao fracasso. Então, se você tem algum medo na hora de escolher o seu profissional, de acordo com a crença que ele tem, ou de acordo com a formação, se é científica ou não, ou quantos diplomas esse profissional tem, saiba que isso nem é tão importante assim. É importante que a pessoa saiba te ouvir, entender especificamente o seu caso e saber te indicar uma técnica que realmente vai resolver. E que esse profissional seja ético o suficiente até mesmo para te indicar outro profissional caso a técnica dele não funcione. Eu, por exemplo, trabalho com técnicas emocionais, com trabalhos de reprogramação, autoconhecimento, autoevolução. Mas existem casos de pessoas que têm problemas cognitivos, que têm atrasos cognitivos e que devem ser tratados pelo neurologista, pelo psiquiatra. E não adianta eu querer atravessar o trabalho dessas pessoas. Eu tenho que ser humilde o suficiente para entregar ao profissional correto o paciente ao qual é designado a ele. Talvez a minha técnica pode até ajudar com uma coisinha ou outra, mas não é o tratamento correto. Por isso é importante a gente saber entender qual é o melhor profissional para o nosso caso, mas é importante o profissional também saber qual é o caso que ele realmente consegue trabalhar e ajudar ou não. Quando um profissional não tem coragem de admitir que a técnica dele não te atende, visa somente o lucro e quer te atender só para ganhar o valor da sua sessão, isso já é um grande sinal de que você não deve voltar nessa pessoa, porque ela não foi sincera com você e não soube te explicar o que o trabalho dela realmente faz e o que o seu caso realmente precisa. Escolher um profissional ou uma técnica porque ele está bombando na internet, porque a sua vizinha que tem um problema totalmente diferente do seu gostou do atendimento daquela pessoa, ou só porque você acha que aquela pessoa tem algum tipo de influência ou autoridade, não vai resolver as suas questões. Como eu disse, é muito importante que o profissional que vai te atender entenda perfeitamente qual o seu caso, qual as raízes do seu caso,
até onde ele te afeta e qual técnica realmente vai te ajudar. Por isso, basear a sua dor na dor do outro, ou no que você viu que o outro fez na internet, ou numa técnica que está na moda, não é a solução. Não quer dizer que você está proibido de pegar informações com outras pessoas, de pesquisar na internet ou de tentar entender sobre uma técnica que está sendo feita por aí. Você pode fazer isso e pode ser que essa técnica te ajude mesmo, mas não se baseie só nisso, não se baseie só na experiência do outro. Quando você for escolher um profissional, busque saber sobre quais tipos de pessoa ele atende, quais tipos de atendimento ele faz, quais casos ele atende e como o tratamento dele pode ou não ajudar. Se você conhecer algum paciente desse profissional, é ótimo que você pergunte como é o atendimento, se realmente ajudou, como essa pessoa descreveria as respostas que teve, ou as soluções, ou o avanço. É óbvio que a opinião de pessoas que foram atendidas por aquele profissional são muito importantes. É óbvio que se você conhecer alguém da sua confiança que foi atendida por aquele profissional, é muito importante. Você só não pode basear toda a sua decisão nisso, porque às vezes aquele profissional é incrível, mas não para tratar o seu problema em especial. E como você vai saber se esse profissional é qualificado ou não para o seu caso em específico? Perguntando. Entre em contato com o profissional ou com assistentes, enfim. Entre em contato com alguma rede que ele tenha e pergunte, explique o seu caso e pergunte se aquele profissional, aquela técnica vai te atender, em quanto tempo, como funcionaria e qual o esforço você vai precisar fazer. Porque é importante você entender também que o profissional e a técnica são só ferramentas que você vai utilizar, mas é você que vai utilizar. O esforço tem que vir da sua parte, a melhora é feita para você. Por isso, o seu comprometimento faz a maior parte do processo. E quer saber? Esse é um outro ponto muito importante. Se você encontrar um profissional jurando que vai te salvar, saiba que isso é um grande problema, porque o esforço tem que vir da sua parte, até mesmo porque o problema também vem da sua parte. Eu ou qualquer outro profissional podemos ser ferramentas, podemos ser um auxílio, podemos ser uma iluminação no momento de onde você não consegue entender bem as coisas que estão acontecendo. Nós podemos te passar informações técnicas, nós podemos te dar uma nova visão, uma análise do que está acontecendo. Mas salvar você e te tirar do problema por nossa conta, sem nenhum esforço seu, isso não existe. Não é brincadeira cuidar da nossa cura interior. Por isso, é muito importante dedicar um tempo à escolha do profissional que vai te guiar para essa. Suas emoções ditam basicamente tudo na sua vida. Como vai ser seu dia, quais escolhas você vai fazer, a sua ideia de merecimento, como você se relaciona, como você se comunica, qual tipo de sucesso você alcança ou não. Basicamente, tudo na sua vida depende de como o seu emocional está. Por isso, eu vou te deixar um passo a passo para que você encontre o profissional correto para te ajudar a equilibrar as suas emoções. O primeiro passo é identificar, pelo menos de forma superficial, o que você está sentindo. Você se sente muito triste, muito cansado, com muita raiva, tem dificuldade de se comunicar, de falar em público, você se sente muito ansiosa. O que tem acontecido de forma bem superficial, básica, caso você não consiga olhar para isso de forma muito profunda. A partir do momento que você entender, pelo menos de forma superficial, o que está sentindo, você vai procurar técnicas que são capazes de trabalhar nesse ponto. Esse passo a passo vai funcionar para você como um filtro. Por quê? Primeiro, você vai identificar o que você está sentindo. Isso está lá no topo do filtro. Quando você baixa um pouquinho, você vai descobrir quais técnicas atendem especificamente esse problema que você tem. Depois, você vai buscar profissionais da sua região, ou se você for aberto ao atendimento online, você vai buscar profissionais especialistas no seu caso. Não quer dizer que isso vai ser o fechamento da sua pesquisa, mas pode ser de grande auxílio, até mesmo porque essa pessoa já validou o profissional e já validou que a técnica funciona. Caso você não conheça ninguém que tenha o mesmo problema que você ou que tenha tido resultados no tratamento, não tem problema.
você pode fazer uma busca na internet. Hoje em dia existem várias redes que trabalham para nos mostrar outros profissionais. Então, existem vários algoritmos aí que você joga, várias redes, aplicativos, que vão te mostrar os profissionais da sua região ou do Brasil e do mundo inteiro que trabalham especificamente com o seu problema e que podem te ajudar a resolver o seu problema de forma específica. A partir do momento que você tiver uma lista desses profissionais, você pode começar a chamá-los um por um, explicar o seu caso, você vai entender a técnica deles, ou caso você ache muito cansativo chamar esse tanto de profissionais, porque você vai encontrar aos montes, você pode olhar as redes sociais, se ele tem algum site, você pode olhar as postagens e ver se você se identifica. Até mesmo porque as pessoas tendem a mostrar muito do seu trabalho, da sua personalidade e da sua forma de atendimento nas redes sociais. Com essa busca, procurando, olhando sobre o profissional e sobre as suas redes, você vai conseguir fazer outra peneirada, você vai conseguir tirar mais um tanto de profissionais dessa sua lista. Depois, você pode procurar os profissionais que restaram e chamá-los um a um, explicar o seu caso e perguntar como eles poderiam te ajudar, se é que eles poderiam te ajudar e se eles não podem, se eles têm algum profissional amigo que possa indicar. Na minha experiência, a maior parte dos profissionais são éticos, então eles explicam para você de forma bem clara se eles podem ou não te ajudar e não tem problema nenhum em te indicar outros profissionais que vão te atender de uma melhor forma. A partir do momento que você estiver conversando com esse profissional, você pode perguntar também como a técnica funciona, caso você não a conheça. Caso você não conheça a forma de atendimento daquela pessoa, você pode perguntar. Não existe nenhum problema nisso. O problema é você ir buscar uma técnica que não vai trazer a solução que você quer. E isso é um ponto muito importante, saber a solução que você quer. Porque às vezes as pessoas buscam tratamento e nem sabem qual objetivo querem alcançar. E aí não tem santo que faz milagre. Cada profissional trabalha com uma técnica específica e com uma área específica que a gente chama de nicho. Então, ele pode te ajudar dentro do nicho dele até certo ponto. Quando você alcançar determinado objetivo, você tem que buscar outro profissional, outra técnica para trabalhar outras questões. Por isso, é muito errado você cobrar de um profissional que ele te entregue mais do que o trabalho dele é proposto. Então, não entre em ilusões de querer que todos os profissionais façam tudo. Ele vai te acompanhar até um determinado momento, vai tratar até um determinado objetivo. A partir dali, se o trabalho dele ainda tiver alguma valia para você, vocês podem continuar. Se não, você pode passar para outro profissional ou até mesmo nem precisar de nenhum outro profissional. Mas continuando com as dicas, você já entendeu como procurar o profissional, quando achar o que fazer, quais perguntas você deve fazer. Você deve especificar o seu caso e perguntar se ele entende o que você está falando e se ele é capaz de te ajudar com as técnicas e o conhecimento que ele tem. Se esse profissional trabalhar com sessões de avaliação, vá até essas sessões. São momentos muito importantes onde você consegue explicar o que você sente de forma olho a olho ou num atendimento online, mas ao vivo. E a pessoa também consegue te explicar o que ela pode ou não fazer por você. Mesmo que esse atendimento seja pago, porque muitas vezes vale muito a pena você fazer, porque isso vai te ajudar a eliminar um tanto de profissionais que talvez não vão te ajudar em nada. E como eu disse, escolher o profissional correto vai te ajudar a acelerar o seu processo de cura e a diminuir as suas frustrações. Mesmo que você ache que esse processo de seleção pode demorar, ficar com um profissional que não te ajuda em nada pode demorar muito mais, porque você vai demorar meses até perceber que não está tendo resultado. Então, um processo desse você pode fazer em no máximo uma semana. Se você for bem empenhado, em 2, 3 dias você já resolveu com quem você vai ser atendido. Agora, se for pulando de profissional a profissional, pode ficar igual a minha paciente, mais de 5 anos sem solução do problema. Após passar o profissional por todas essas peneiras e chegar ao momento de avaliação,
você já vai ter basicamente a certeza se ele pode ou não te ajudar. E você pode fazer essa pergunta para ele. E como eu disse, a maior parte dos profissionais são éticos e eles vão te falar com clareza se podem ou não te ajudar. E isso vai facilitar muito a escolha do profissional correto, porque aí você já vai ter passado ele por todos os processos, vai saber que ele realmente pode te ajudar e vai iniciar um tratamento que com certeza vai te dar resultados inimagináveis e vai transformar a sua vida de uma forma gigantesca. Eu quis trazer esse tema porque ainda hoje as pessoas têm muita dificuldade de entender que o profissional correto vai facilitar todo o seu processo e até mesmo acelerar ou até mesmo fazer acontecer. Porque a pessoa certa, com a personalidade certa, com o conhecimento certo, com o pensamento certo na hora certa, vai te ajudar a acelerar os seus processos, porque ela vai entender exatamente o que você precisa e exatamente o que precisa ser colocado no seu tratamento. Existem diversos tipos de pessoas, assim como existem diversos tipos de profissionais. Se você é uma pessoa mais agressiva, procura um tratamento mais agressivo, uma coisa mais direta, que vai falar mais profundamente, que você vai resolver de uma forma mais rápida, mais direta, mais acelerada. Você tem que procurar um profissional que se aceite com esse tipo de personalidade, que se aceite com esse tipo de técnica, um profissional que trabalhe com um conhecimento mais direto. Agora, existem pessoas que são mais leves, mais tranquilas, gostam de assimilar as coisas de forma mais lenta, mais devagar. Se essa segunda pessoa for no primeiro profissional, ela não vai ter nenhum tipo de resultado, além de se sentir totalmente frustrada. Então, ela tem que procurar um outro profissional que tenha uma personalidade mais leve, que tenha um conhecimento que vai poder atender essa pessoa a longo prazo. Quer um exemplo? A análise é uma técnica de longo prazo, é uma técnica mais lenta, é uma técnica de maior detalhamento, de maior conhecimento leve, e a pessoa fica ali anos em uma análise. Já uma hipnoterapia é um tratamento mais rápido, mais direto, que vai profundo naquela situação, tira ela dali, ressignifica, muda e manda o paciente embora para casa. Quer dizer que uma ou outra está errada? De forma nenhuma. Inclusive, eu utilizei as duas nessa minha fala porque são duas técnicas que têm embasamento científico. Por isso, não quer dizer que uma técnica é boa ou ruim, que tem embasamento ou que não tem, que é melhor ou pior. Não, só quer dizer que aquela pessoa lida melhor com aquele tipo de tratamento. Você saber analisar qual tipo de tratamento é mais indicado para você também facilita muito as coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais direta. Eu gosto que me falem logo, que me mostrem logo, que o meu resultado venha de forma acelerada. Eu não suporto essa ideia de ter que esperar anos para ver uma mudança mínima na minha vida. Mas conheço pessoas que fazem diversos outros trabalhos aí há anos e se sentem totalmente realizadas e falam: eu trabalho com análise, eu faço análise há anos e me sinto totalmente feliz, realizada e vejo diversos resultados e eu amo tudo isso. E é isso, é o que é, tá tudo certo para aquela pessoa, assim como tá tudo certo para mim também. Por isso, esse assunto é tão particular. Então, nós temos que saber identificar, fazer essa peneiragem de profissionais para que você não caia em um profissional que trabalha com um tipo de abordagem diferente do que você gostaria, e aí você vai falar mal do profissional, sendo que a culpa nem é dele. Ele pode ser um profissional incrível, mas que não atende da forma que você gostaria que ele atendesse. O tipo de público e de problema que esse profissional pode resolver é um totalmente distinto do seu e não tem problema que isso aconteça. Existem diversas pessoas precisando de ajuda e para isso tem que existir diversos tipos de profissionais e diversos tipos de técnica. Então, antes de escolher o seu profissional para te guiar na sua cura, já passa ele por todas as peneiras, anota todas as dicas, faça todas as perguntas que são necessárias e aí você vai ter certeza do que está escolhendo. Se você gostou desse conteúdo, já me segue e compartilha com uma amiga que também precisa saber.
Aqui eu vou estar sempre auxiliando mulheres a gerirem bem as suas emoções e a terem sucesso nas suas relações interpessoais. E esse sucesso também depende de você saber escolher o profissional que vai te guiar. Um beijo e até a próxima!